para conversar sobre o abastecimento aqui da região, a vazão dos rios, né, que são dois assuntos interligados. Bom dia, Saad. Bom dia, tudo bem com você, Guilherme? Tudo tranquilo. Bom, primeiramente, como vocês avaliam a situação atual dos rios aqui da região, né? Eu dei uma olhada aqui em alguns dados agora pela manhã. A gente tem o nível do rio Atibaia no ponto de captação em Valinhos em quase 12 metros cúbicos por segundo, o Jaguari em Jaguariúna em 5,5, Capivari da Sabesp, no ponto da Sabesp em Montemor 5,5 também, e o Piracicaba variando de 43 a 52 metros cúbicos por segundo em pontos ali da cidade de Piracicaba. Essas vazões são vazões boas? Como vocês avaliam para esse atual momento, que é o momento do ano que a gente não tem muitas chuvas, né? Olha, essas vazões dos rios que estamos neste mês, né, agora no momento, são são vazões dentro da normalidade, né? Porque nós já entramos no período seco do ano, né? No período em que a ocorrência de chuvas é muito menor, né? E nós estamos tendo essas vazões dentro da normalidade, até um pouquinho superior do que estivemos o ano passado, né? Justamente em razão do volume de chuvas que nós tivemos em dezembro a março desse ano. Foi um volume bastante significativo, muito bom, né? Pôde recarregar os aquíferos subterrâneos, que são os responsáveis, os principais responsáveis pelas vazões nos rios em períodos de estiagem, né? Então, são valores dentro da normalidade, vamos chamar assim. E, Saad, um termômetro importante, né, dessas chuvas é o reservatório do Sistema Cantareira, né, que inclusive ajuda no abastecimento aqui da região. A gente está com um 82,7% do volume preenchido no Cantareira na data de hoje. Para você ter uma ideia, há um ano esse volume era de 39,2%, então aumentou mais do que dobrou o que tinha, né? A gente teve um aumento de 43 pontos percentuais nesse período de um ano, então mostra aí uma mudança radical, né? A gente estava num ponto de preocupação, agora a gente está num ponto até de tranquilidade, a gente pode dizer? Exatamente. O sistema Cantareira finalmente conseguiu recuperar-se, né? É um trabalho de mais de 10 anos de boa gestão do sistema, né? Após a crise hídrica 2014 e 2015, a gestão foi alterada, a forma de fazer a gestão do sistema Cantareira mudou, a regra de outorga também foi alterada, o que propiciou que o volume armazenado no sistema pudesse, obviamente, chegar nesse patamar e, obviamente, inclusive, ajudado pelas chuvas que tivemos este início de ano, né? Para você ter uma ideia, o ano passado e este ano, nós tivemos mais água entrando nos reservatórios do sistema Cantareira do que saindo. Do ano passado até este mês de julho, a diferença, ou seja, o superávit, é de 71% do volume útil que pode ser reservado. Então, isso é graças às chuvas que aconteceram, tanto no ano passado quanto nesse ano, e também da boa gestão dos reservatórios, de operação dos reservatórios do sistema Cantareira. E, Saad, ainda trabalhando esses dados aqui, a gente estava num ritmo de aumento, mas agora, essa época do ano, é comum ter essa queda, por quê? Há um mês a gente tinha 2 pontos percentuais a mais, exatamente um mês, eram 84,7% o nível do volume preenchido, né? E há uma semana, 83,5%, então em um mês a gente caiu 2 pontos percentuais, e em uma semana, 0,8 ponto percentual, né? Esse ritmo é normal, esse ritmo de queda nessa época do ano? É bastante normal. E até, posso dizer a você, inferior ao que se esperava, né? E é importante lembrarmos que existe uma alternativa
que não está sendo utilizada no momento, em razão do volume já armazenado no sistema, que é a transposição de água do reservatório do Rio Jaguari na bacia do Rio Paraíba do Sul, que é o que nós chamamos de reservatório de Igaratá. E este ano ainda não foi utilizada essa transposição, né? Então, nós já atingimos esse volume de reservação de mais de 82%, sem a utilização dessa transposição. Então, essa queda é natural, é normal. Nós vamos perceber que até final de agosto, meados de setembro, quando as chuvas deverão retomar a ocorrência, nós teremos queda, sim, no volume armazenado no sistema Cantareira. Mas... Provavelmente, teremos a necessidade de fazer essa transposição novamente. E preocupa essa estiagem? Assim, para esse ano a gente está tranquilo, digamos assim, mas para o próximo ano há uma preocupação se a estiagem for muito rigorosa, se a gente tiver chuvas abaixo do normal, ou tem o fator do El Niño também, que prevê chuvas acima do normal, né? Isso pode ser uma boa notícia do ponto de vista de abastecimento? Olha, a previsão meteorológica, ela indica que o mês de julho nós teremos chuvas um pouco abaixo da média climatológica histórica, né? E agosto está indicando que as chuvas ficarão bem mais reduzidas do que a média, certo? Algo em torno aí de 40% a 50% abaixo da média no mês de agosto. Já no mês de julho, é possível que o volume de chuva fique em torno aí de 10% a 15% abaixo da média, certo? Contudo, o que se diz, né, o efeito El Niño, ele não traz, na região sudeste, principalmente aqui no estado de São Paulo, na nossa região, a interferência, a influência do El Niño, ela é muito incerta. Existe ocorrência de El Niño, onde nós tivemos um volume de chuva maior do que o esperado, e existe períodos de El Niño em que tivemos chuvas abaixo do esperado. A interferência do El Niño, ela se dá muito na região norte do país e na região sul. Aqui na nossa região, no meio do país, aqui principalmente na região sudeste, ela é muito incerta. Não é possível afirmarmos que teremos mais ou menos chuva em razão do El Niño. Saad, uma coisa que a gente sempre vem ouvindo e falando nos últimos anos, né, acompanhando essa questão hídrica aqui da região, é sobre os reservatórios, né, de Amparo e Pedreira. Um está mais adiantado, o outro nem tanto. O que vocês têm de informações quanto à conclusão deles, quando a gente pode pensar em eles entrarem em operação? E tendo eles, a gente passa a depender, praticamente não depende mais do Cantareira, né? A gente teria uma segurança hídrica muito maior, né? Olha, esses reservatórios de Pedreira e Amparo, eles sofreram um problema em que o consórcio construtor de empresas da construção teve que praticamente paralisar as obras. O DAE, que é o dono, que é o responsável pela obra, está em negociações e em trâmites legais para a retomada da construção dessas barragens, né? E nós esperamos que isso ocorra o mais rapidamente possível. Nós temos acompanhado a movimentação, temos entrado em contato constantemente com o DAE para nos atualizarmos em que pé anda. De fato, essas duas barragens, elas vão aumentar em muito a segurança hídrica da nossa região, mas nós temos que lembrar também que, para que essa segurança hídrica ela atinja o maior número de municípios, é necessário a construção do que nós chamamos sistema adutor regional. Esse sistema adutor regional é que fará a distribuição do excedente de água dessas represas para
um número maior de municípios, e não apenas aqueles municípios próximos aos rios, Jaguari e Camanducaia. E como é que está isso, Sade? Tem alguma movimentação nesse sentido, da construção desse sistema? Sim, sim. O projeto executivo já está em andamento, já está sendo formulado, né? Nós esperamos que ele seja concluído até o final deste ano, no máximo, né? Essa é a nossa esperança, para que possamos, juntamente, os órgãos e as instituições aqui da Bacia PCJ, juntamente com o governo do Estado, possam sentar à mesa e discutir esse projeto para viabilizá-lo. É um projeto bastante caro, bastante oneroso e que vai auxiliar muito os municípios que poderão fazer uso do excedente de água das represas de Amparo e Pedreira. Para quem tem interesse em saber como está o andamento das obras, tem um site que é o DAEE, pedreiraeduaspontes.com.br. Lá tem o cronograma atualizado no mês de março deste ano, foi a última atualização de como é que estavam as obras naquele ponto, né? Ali diz que havia um avanço, eles têm vários pontos, né, vários tópicos dizendo quanto cada um avançou, mas tem um aqui que compila, né, eles chamam de avanço financeiro, 44% para Pedreira e 49% para Duas Pontes. A gente segue então acompanhando, né, esses trabalhos desse reservatório que deve ajudar muito aqui no abastecimento da nossa região. José César... Desculpa, pode falar, Saad. Já que estamos falando em reservatório, é muito importante lembrar aos ouvintes, principalmente aos gestores municipais, da necessidade, né, de aproveitar esse período de estiagem para fazer as limpezas, os desassoreamentos das represas e reservatórios que utilizam para abastecimento em seus municípios. Com certeza. Então tá certo aí o recado do Saad sobre essa questão. A gente conversou então sobre a situação dos rios aqui na região e a situação tranquila que a gente vive nesse momento em relação ao abastecimento, mas isso é muito dinâmico, né, Saad? Isso muda bastante. Pode ser que daqui a um ano a gente não esteja tão tranquilo assim. José César